Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Explica aí, André. Aqui a gente fala sobre história de forma leve. E esse canal foi feito para você, uma pessoa curiosa que gosta de aprender. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa para vocês por essa cara que eu tô. Dá pra ver que eu tô com uma cara de gripe, assim. Realmente, uma gripe braba me pegou aqui. Mas esse é o momento mais oportuno para gravar esse vídeo, então aqui vamos nós. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição tardia da escravidão no Brasil. A gente vai discutir alguns pontos, vai pensar um pouco sobre isso. Lembrando que o conteúdo desse vídeo ele se destina para pessoas que estão se introduzindo no assunto, então a gente não vai se aprofundar em termos de bibliografia, etc. É um vídeo de uma discussão mais geral, uma discussão mais ampla mesmo para o público em geral, certo? Então vamos lá. Existe uma plataforma que chama Slave Voyages, é uma plataforma que ela captou dados dos 3 séculos do tráfico transatlântico negreiro, e é uma base de dados super confiável, e de acordo com essa base de dados, entre os anos de 1501, mais precisamente, e 1875, ou seja, ao longo de 375 anos, cerca de 12,5 milhões de africanos foram forçados a deixarem suas terras natais, no continente africano, que é enorme e muito diverso, tendo como destino as colônias portuguesas, espanholas, inglesas, britânicas, né? No caso, holandesas e entre outras, para se sujeitarem ao trabalho compulsório e a toda sorte de abuso. E vejam só, dessa população de 12,5 milhões de africanos, cerca de 5,8 milhões entrou em território brasileiro. Até então, a América Portuguesa, né? O conceito correto. Então vejam bem, 46% da população africana entrou no Brasil e a gente recebeu praticamente metade de toda essa diáspora, tá? E isso significa algo que a gente não consegue nem imaginar, não consegue nem ter dimensão disso. Então, de um lado, nós temos 350 anos de escravidão, uma sociedade à base da escravidão, e de outro, 130 anos de liberdade. Mas será que pouco mais de um século é o suficiente para reparar os danos de 3 séculos de doença social? A Lei Áurea, que extinguiu a escravidão e foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, na verdade é o fruto da mobilização de um grande número de pessoas da sociedade civil, através de um processo que foi lento, gradual, difícil e perpassado por muitas lutas, como eu disse. E dentre essa mobilização a gente destaca, obviamente, o próprio protagonismo dos escravizados ao longo de todo o século XIX, que buscavam a liberdade através da fuga, através da alforria concedida pela lei, né? Através do suicídio. Sim, o suicídio ele é considerado pelos estudiosos como uma forma de resistência para aqueles que negavam uma vida tão indigna e cruel, tá? Então, a abolição não é sobre uma benevolência da coroa portuguesa para a população ou um avanço em termos de lei. Claro que representou um avanço, mas foi extremamente tardio e só foi possível por conta desse processo lento, gradual e perpassado por muitas lutas, tendo como protagonistas principais a própria população de escravizados. Um decreto definido entre a coroa portuguesa e a Inglaterra em 1831 barrava o tráfico transatlântico, uma prática que era muito comum nos 3 primeiros séculos de colonização, e da qual o Brasil, ou melhor, a coroa portuguesa, dependia muito economicamente, né? Apesar desse decreto, olha só que impressionante, entre os anos de 1831 e 1845, entraram em território nacional mais de 470 mil africanos, ou seja, foi um período em que houve uma atividade ascendente do tráfico negreiro transatlântico. Em 1850, a Inglaterra põe em xeque a soberania das águas brasileiras e lança o decreto Bill Aberdeen, que definitivamente proibia o tráfico transatlântico. Não podiam mais chegar africanos pelo mar. Os donos de escravizados, eles vendiam e compravam escravos que vinham de outras províncias. É um momento, inclusive, de bastante migração da população do Nordeste para o Sudeste e para outras regiões também. E aí, a partir de 1850, ainda demorou 40 anos para que a escravidão fosse abolida completamente. Olha só esse processo. Os políticos do Império, os escravocratas, os que defendiam a permanência da escravidão, ou pelo menos o seu fim gradual e lento, eles
postergaram até onde pudessem a abolição, sempre na argumentação de que o país ele era dependente do braço escravo e que sem o braço escravo o Brasil ia simplesmente ruir. O fato é que o século XIX é um período de muitas mudanças no mundo inteiro, principalmente em decorrência da Revolução Industrial. E aí, na década de 1870, alguns setores da sociedade vão aos poucos aderindo à ideia da abolição. E aí, na década de 70 e 80, a gente tem a promulgação de algumas leis que, teoricamente, seriam parte dessa fase da abolição gradual. Então, em 1871, temos, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, que vai determinar que toda criança nascida a partir daquela data seria considerada livre. Então, olha só que irônico. O dono, o proprietário, ele poderia libertar a criança aos 8 anos de idade, recebendo indenização do governo, ou então só libertaria aos 21 anos de idade, sem o recebimento de indenização. Uma outra lei que vem 3 anos antes da abolição geral é a Lei dos Sexagenários, que libertava de vez as pessoas acima de 60 anos, mas que obrigava esses recém-libertos a prestarem serviços indenizatórios por 3 anos para os seus antigos senhores. Quer dizer, de qualquer forma, essas duas leis que teoricamente seriam parte dessa libertação, pelo menos em termos judiciários, na verdade atendiam às prioridades e aos interesses dos próprios escravocratas, uma vez que em ambos os casos, em ambas as leis, eles eram indenizados, eles ganhavam alguma coisa com aquilo, e eles, de forma geral, sabiam que a escravidão moderna não teria lugar em um mundo contemporâneo. Então é isso, gente. A Lei dos Sexagenários, por exemplo, foi considerada pelos próprios abolicionistas como uma verdadeira derrota, porque o senhorzinho, imagina, de 60 anos, primeiro, vamos pensar quais escravizados que conseguiam chegar aos 60 anos. E outra, ele ganha liberdade, mas ele tem que ficar 3 anos ali trabalhando obrigado? O que é isso? De acordo com a historiadora Lilia Schwartz, o que o Estado fez, na verdade, foi retardar a abolição, retardar a lei o máximo que pôde, até o ponto que, na verdade, custou a sua própria vida. Porque 1 ano e meio depois da abolição definitiva, o Império caiu. E aí, o grande defeito da lei, de acordo com a historiadora, é que ela simplesmente abolia. Ou seja, ela determinava que, a partir do dia seguinte, simplesmente não havia mais escravos no Brasil, sem se preocupar, em nenhum momento, em inserir essas pessoas que ao longo de tanto tempo foram marginalizadas, foram excluídas na sociedade de alguma forma. Os republicanos, que vieram 1 ano e meio mais tarde, eles tentaram colocar uma pedra no passado, de acordo com a Lilian. Eles tentaram colocar uma pedra no passado escravista, e isso o próprio hino nacional diz pra gente. O hino nacional, ele completamente ignora a escravidão, e aí a gente chama isso de amnésia social, amnésia histórica. E o que a gente sofreu enquanto nação foi isso, uma tentativa de apagamento de amnésia nacional. A lei, em tese, aboliu e libertou, mas a mentalidade ainda ficou presa aos valores racistas, excludentes e retrógrados. Nessa entrevista, Lilia foi questionada se o país, de forma geral, se os brasileiros, eles sentiram um choque depois do período da abolição, e aí, inclusive, fez uma comparação com a questão do nazismo, dado que na realidade nazista, os alemães, a sociedade, não só os alemães, né, mas a sociedade de forma geral, demonstrou um choque pela barbaridade que havia sido cometida e tal. E aí foi perguntado para a historiadora se no Brasil as pessoas também tiveram esse mesmo choque quando eles perceberam a barbaridade que havia sido feita ao longo de todos esses anos. E aí ela disse que não. Na verdade não, porque a escravidão era considerada algo natural, era algo extremamente naturalizado, era legalizado. E além disso, as imagens que a gente tem da escravidão nos mostram, em tese, uma escravidão pacífica, ordeira e muitas vezes, olha só, benéfica. A escravidão no Brasil sempre foi mostrada como pacífica. E o chamado racismo estrutural, que muitos negam em aceitar que existe, sem ao menos tentar entender, tem tudo a ver com essa ideia de escravidão pacífica. Nossos trisavós negaram a barbaridade cometida no passado. E nós, hoje, negamos o racismo que afeta profundamente a saúde da nossa sociedade. E ainda de acordo com a historiadora, é preciso que a gente perceba que a gente não é vítima somente do passado, a gente também é vítima do presente. Porque nesses 130 anos, o que a gente tem feito, de acordo com ela, foi não só manter,
mas também radicalizar o racismo estrutural. Bom, é isso, gente. Cuidado para não falar demais, porque se fala demais, a gente fala de menos. Espero que esse conteúdo tenha feito você pensar diferente, que tenha feito você rever os seus conceitos. E é isso. Até a próxima.